O menino estava desenganado. O tumor no pâncreas crescia rápido e os médicos já não tinham respostas. A família devastada se agarrava à última esperança: a fé. Em uma sala silenciosa, o garoto tocou uma relíquia, uma peça de roupa manchada com sangue de Carlo Acutis, jovem italiano conhecido por sua devoção à Eucaristia e à tecnologia. A mãe rezava com fervor, pedindo a intercessão do beato. E então, algo inexplicável aconteceu. Dias depois, exames mostraram o impossível. O tumor havia desaparecido, sem cirurgia, sem tratamento adicional, apenas oração. O caso foi investigado pela igreja e reconhecido como milagre oficial para a beatificação de Carlo. Mas como isso aconteceu? Quem era esse jovem que, mesmo após a morte, continua tocando vidas? Esta é a história de fé, dor e redenção que começa em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e conecta o Brasil à Itália por um fio invisível de graça. Prepare-se para mergulhar em uma narrativa emocionante, onde o céu toca a terra e um milagre transforma não só uma vida, mas toda uma comunidade. O que parecia o fim, tornou-se o início de algo eterno. Campo Grande, Mato Grosso do Sul, uma cidade vibrante, cercada por natureza e marcada por fé popular. Em meio ao calor do cerrado, famílias vivem entre a simplicidade e os desafios da vida moderna. Foi ali, em um hospital comum, que uma história extraordinária começou a se desenrolar. O ano era recente, mas o cenário parecia antigo. Dor, incerteza, oração. Uma criança enfrentava um diagnóstico cruel, um tumor agressivo no pâncreas. Os médicos tentavam tudo, mas o corpo não respondia. A família, católica praticante, buscava consolo na fé, e foi então que ouviram falar de Carlo Acutis, um jovem beatificado pela igreja por sua vida de santidade e amor à Eucaristia. Carlo havia morrido em 2006, aos 15 anos, vítima de leucemia. Mas sua história não terminou ali. Relíquias suas começaram a circular pelo mundo, e milagres começaram a ser atribuídos à sua intercessão. Uma dessas relíquias chegou ao Brasil e tocou a vida do menino em Campo Grande. Essa é a história que você vai acompanhar agora. Uma jornada de dor, esperança e fé, que culmina em um milagre reconhecido oficialmente pela igreja. Uma prova de que a santidade não tem idade e que o céu continua agindo entre nós. Se você acredita no poder da fé e quer conhecer milagres reais, inscreva-se agora. Ative o sininho para não perder nenhum episódio dessa jornada espiritual. Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, é uma cidade que pulsa entre o moderno e o tradicional. Suas avenidas largas, o céu aberto e o calor constante criam um cenário onde a vida acontece com intensidade. Mas por trás da rotina urbana há uma fé silenciosa que atravessa gerações. Igrejas simples, terços pendurados nos retrovisores, procissões que cortam os bairros. Tudo isso revela um povo que, mesmo diante das dificuldades, mantém viva a esperança. E foi nesse ambiente que uma história extraordinária começou a se desenrolar. Uma família comum, com uma criança cheia de vida, viu seu mundo virar de cabeça para baixo com um diagnóstico devastador. Um tumor agressivo no pâncreas. A notícia caiu como um raio em céu limpo. O menino, antes cheio de energia, começou a definhar. Os médicos tentavam de tudo, mas os exames mostravam um avanço rápido da doença. A cidade, acostumada a lidar com desafios, agora testemunhava uma batalha que transcendia a medicina. O hospital onde o menino foi internado era conhecido por seu atendimento dedicado, mas limitado. Os corredores cheiravam a desinfetante, e o som constante dos monitores criava uma trilha sonora de tensão. A mãe, de olhos inchados e mãos sempre entrelaçadas em oração, não se afastava do leito. O pai, silencioso, tentava manter a força diante dos outros filhos. Os médicos, embora experientes, começavam a admitir que não havia muito mais a fazer. O tumor era raro, agressivo e resistente aos tratamentos convencionais. A esperança médica diminuía a cada dia, mas a fé da família crescia em silêncio. Eles começaram a buscar algo além da ciência. Uma resposta que viesse do céu. Foi então que ouviram falar de Carlo Acutis, um jovem italiano que havia sido beatificado pela Igreja Católica por sua vida de santidade e amor à Eucaristia.
A história de Carlo tocou profundamente a mãe, que passou a rezar pedindo sua intercessão. Carlo Acutis não era um santo tradicional. Nascido em 1991, ele viveu uma infância comum, mas com uma devoção incomum à fé. Apaixonado por tecnologia, criou um site para catalogar milagres eucarísticos pelo mundo. Morreu jovem, aos 15 anos, vítima de leucemia, mas deixou um legado espiritual que atravessou fronteiras. Suas relíquias, objetos pessoais, roupas, fragmentos de sangue, começaram a circular entre comunidades católicas, e muitos milagres começaram a ser atribuídos à sua intercessão. Uma dessas relíquias chegou ao Brasil, trazida por missionários que acreditavam no poder da oração. A peça de roupa manchada com sangue de Carlo foi entregue à família do menino em Campo Grande, junto com instruções para rezar com fé e confiança. A mãe, já mergulhada em oração, segurou a relíquia com reverência, como quem segura uma chave para o impossível. Ela rezava dia e noite, pedindo que Carlo intercedesse por seu filho, que já não conseguia se alimentar, falar ou sorrir. A cidade começou a se mobilizar. Grupos de oração se formaram. Terços foram rezados em comunidade, e a história do menino se espalhou como um sussurro de fé. Pessoas que nunca haviam se encontrado se uniram em intenção. O hospital, antes silencioso, passou a receber visitas de fiéis que queriam rezar ao lado da família. Era como se uma corrente invisível de esperança estivesse sendo tecida entre os corredores, e mesmo os médicos, acostumados à lógica da ciência, começaram a perceber que algo diferente estava acontecendo. O menino, que deveria estar em estado terminal, começou a apresentar sinais sutis de melhora. Pequenos gestos, como abrir os olhos ou apertar a mão da mãe, reacenderam a esperança. Os exames, que antes mostravam o avanço do tumor, começaram a indicar regressão. Os profissionais ficaram perplexos. Não havia explicação clínica para o que estavam vendo. A mãe, com lágrimas nos olhos, dizia apenas: "Foi Carlo, ele está intercedendo." A fé popular no Brasil tem raízes profundas. Mistura tradição, emoção e uma conexão intensa com o divino. Em Campo Grande, essa fé se manifestou com força. A história do menino e de Carlo Acutis se tornou símbolo de algo maior. A possibilidade de que o céu ainda age entre nós. A cidade, marcada por desafios sociais e econômicos, encontrou naquele milagre uma razão para acreditar. E a igreja, cautelosa e criteriosa, iniciou uma investigação formal. Testemunhos foram colhidos, exames analisados, e tudo apontava para um fato inexplicável. O milagre foi reconhecido oficialmente como parte do processo de beatificação de Carlo. Mas para a família, o reconhecimento era secundário. O que importava era que o filho estava vivo, sorrindo, correndo pelos corredores do hospital como se tivesse renascido. Campo Grande nunca mais foi a mesma. A clareza do milagre transformou não só uma vida, mas toda uma comunidade. Carlo Acutis nasceu em Londres, em 1991, mas cresceu em Milão, Itália. Desde pequeno, demonstrava uma sensibilidade incomum à fé e à espiritualidade. Enquanto outras crianças se distraíam com brinquedos, Carlo se encantava com histórias de santos e milagres. Aos 7 anos pediu para fazer a primeira comunhão, e desde então passou a frequentar a missa diariamente. Tinha um amor profundo pela Eucaristia, que chamava de Minha Estrada para o Céu. Seus pais, embora não fossem praticantes fervorosos, começaram a se aproximar da fé ao verem a devoção do filho. Carlo não era apenas piedoso, ele era alegre, inteligente e apaixonado por tecnologia. Na escola, Carlo era conhecido por sua gentileza e senso de justiça. Defendia colegas que sofriam bullying, ajudava os mais pobres e tratava todos com respeito. Ao mesmo tempo, mergulhava no mundo digital com curiosidade e talento. Aprendeu programação sozinho e criou um site para catalogar milagres eucarísticos pelo mundo. Seu objetivo era simples: mostrar que Deus estava vivo e presente na Eucaristia. Ele dizia que a internet pode ser usada para o bem, para levar as pessoas a Deus. Essa visão fez dele um pioneiro da evangelização digital. Muito antes das redes sociais se tornarem comuns,
Carlo unia fé e inovação com naturalidade. Apesar de sua juventude, Carlo vivia como um verdadeiro contemplativo. Rezava o terço todos os dias, fazia adoração ao Santíssimo Sacramento e lia a vida dos santos com entusiasmo. Tinha uma devoção especial à Virgem Maria e dizia que ela era a única mulher da minha vida. Mas sua espiritualidade não o afastava do mundo. Pelo contrário, ele era sociável, brincalhão e adorava videogames. Seu equilíbrio entre fé profunda e vida cotidiana inspirava todos ao redor. Quando perguntavam como ele conseguia ser tão devoto, respondia: "Todos nascem originais, mas muitos morrem como cópias. Eu quero ser original para Deus." Essa frase se tornaria símbolo de sua missão. Aos 15 anos, Carlo foi diagnosticado com leucemia fulminante. A notícia abalou a família, mas ele enfrentou a doença com serenidade. Disse que ofereceria seus sofrimentos pelo Papa e pela Igreja. Mesmo debilitado, continuava rezando e sorrindo, consolando os outros pacientes do hospital. Sua fé não vacilou. Pelo contrário, se intensificou. Pouco antes de morrer, pediu para ser enterrado em Assis, terra de São Francisco, por quem tinha grande devoção. Faleceu em 12 de outubro de 2006, deixando um legado espiritual que começava a se espalhar. Seus pais, tocados pela santidade do filho, começaram a divulgar sua história, e logo testemunhos de graças começaram a surgir. A Igreja iniciou o processo de beatificação, investigando sua vida, virtudes e possíveis milagres. Em 2020, Carlo foi declarado beato pelo Papa Francisco, tornando-se o primeiro santo millennial reconhecido oficialmente. Sua beatificação foi celebrada em Assis, com milhares de jovens conectados ao redor do mundo. A relíquia de Carlo, uma peça de roupa manchada com seu sangue, passou a ser enviada a comunidades que pediam sua intercessão. E foi assim que ela chegou ao Brasil, mais especificamente a Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A fé de Carlo, que atravessou continentes, estava prestes a tocar uma criança brasileira em estado terminal. O céu se movia silenciosamente. Carlo dizia que a Eucaristia é a minha autoestrada para o céu, e vivia essa verdade com intensidade. Sua vida curta foi suficiente para mostrar que a santidade não depende da idade, mas da entrega. Jovens começaram a se inspirar em sua história, criando grupos de oração e evangelização digital. Sua imagem, com tênis, jeans e mochila, tornou-se símbolo de uma fé acessível e viva. Carlo não era distante, era próximo, real, alguém com quem os jovens se identificavam. E sua intercessão começou a ser invocada por famílias, escolas e paróquias ao redor do mundo. O milagre em Campo Grande seria a confirmação de que sua missão continua. O menino corria pelos quintais de casa, sorria com facilidade e tinha uma energia que contagiava. Era o caçula da família, o mais brincalhão, o que fazia todos rirem mesmo nos dias difíceis. Mas tudo mudou quando ele começou a sentir dores abdominais intensas, acompanhadas de febre e vômitos constantes. Os pais, preocupados, o levaram ao hospital, esperando que fosse apenas uma infecção comum. Após exames detalhados, veio o diagnóstico que ninguém queria ouvir: um tumor raro e agressivo no pâncreas. O médico, com voz firme e olhar triste, explicou que o caso era grave e exigia tratamento imediato. A sala ficou em silêncio, um silêncio que parecia engolir toda a esperança. A rotina da família virou de cabeça para baixo. Consultas, exames, internações. O menino, antes cheio de vida, agora passava os dias deitado, com olhos apagados e corpo enfraquecido. Os pais tentavam manter a fé, mas o desespero crescia a cada resultado negativo. O tumor não respondia à quimioterapia, e os médicos começaram a falar em cuidados paliativos. A mãe, que sempre rezava o terço, passou a dormir com ele nas mãos, pedindo um milagre. O pai, silencioso, buscava forças para não desmoronar diante dos outros filhos. A casa, antes cheia de risos, agora era tomada por orações e lágrimas. No hospital, os profissionais faziam o possível, mas sabiam que a medicina tinha limites. O menino já não comia, não falava e mal conseguia abrir os olhos. A dor era constante,
E os analgésicos já não surtiam efeito. A mãe começou a escrever cartas para santos, pedir intercessão, buscar qualquer sinal de esperança. Foi então que uma amiga da família falou sobre Carlo Acutis. Contou que ele havia sido beatificado recentemente e que sua relíquia estava sendo levada a comunidades que pediam cura. A mãe, sem hesitar, pediu para receber a relíquia. Quando ela chegou, envolta em tecido branco, com manchas de sangue, a mãe chorou como nunca. Ela colocou a relíquia sobre o peito do filho e começou a rezar. Não era uma oração comum. Era um clamor, um grito silencioso de uma mãe que não aceitava perder seu filho. Ela pedia a Carlo que intercedesse e que levasse sua súplica até Deus. O menino, mesmo inconsciente, parecia reagir ao toque da relíquia. A mãe passou a rezar o terço todos os dias ao lado do leito, segurando a relíquia com fé inabalável. O hospital autorizou que ela permanecesse com o objeto, respeitando sua devoção. Outros pacientes começaram a se aproximar, pedindo para rezar também. A fé se espalhava pelos corredores, mas o tempo corria e os médicos continuavam céticos. Os exames mostravam que o tumor ainda estava lá, e a equipe médica preparava a família para o pior. A mãe, no entanto, dizia que sentia algo diferente. Ele vai melhorar. Eu sei que Carlo está ouvindo. Repetia. Alguns achavam que era negação. Outros viam nela uma força inexplicável. O menino começou a abrir os olhos por alguns segundos, apertar a mão da mãe, balbuciar palavras desconexas. Pequenos sinais, mas suficientes para reacender a esperança. A mãe pediu que fosse feito um novo exame. Mesmo contra a recomendação médica, ela acreditava que algo estava mudando. O novo exame foi feito. Os médicos analisaram as imagens com atenção, esperando confirmar o avanço da doença, mas o que viram os deixou perplexos. O tumor havia regredido drasticamente. Não havia explicação clínica para aquilo. Nenhum medicamento novo havia sido administrado. Nenhum procedimento diferente havia sido feito. Era como se o corpo tivesse se curado por si só. A equipe médica repetiu os exames, chamou especialistas, revisou os prontuários. Tudo indicava que o menino estava se recuperando. A mãe, ao receber a notícia, caiu de joelhos e chorou. Foi Carlo, ele intercedeu, Deus ouviu minha oração. O hospital virou cenário de comoção. Enfermeiros choravam, médicos se reuniam em silêncio, e a história começou a se espalhar. A relíquia de Carlo foi colocada em um pequeno altar improvisado, e pacientes começaram a rezar ao lado dela. O menino, antes desenganado, começou a se alimentar, a falar, a sorrir. Em poucos dias, já caminhava pelos corredores como se tivesse renascido. A família, tomada por gratidão, decidiu compartilhar a história com a paróquia local. O padre, emocionado, iniciou uma investigação pastoral. A igreja, ao tomar conhecimento do caso, iniciou o processo formal de reconhecimento do milagre. O impossível havia acontecido, e todos sabiam que não era obra humana. O dia amanheceu com um silêncio diferente. A mãe acordou antes do sol, como fazia há semanas, mas naquele dia sentia algo inexplicável. O ar parecia mais leve, como se a dor tivesse dado lugar à esperança. Ela se aproximou do leito do filho, segurando a relíquia de Carlo Acutis, com mãos trêmulas. O menino dormia profundamente, mas seu rosto já não parecia tão abatido. A mãe rezou em voz baixa cada palavra carregada de fé e entrega. Carlo, se for da vontade de Deus, intercede por nós. Toca o coração do meu filho. Naquela manhã, os médicos decidiram repetir os exames. Era um protocolo de rotina, mas ninguém esperava grandes mudanças. O menino ainda estava fraco, embora tivesse mostrado pequenos sinais de melhora nos últimos dias. A equipe médica, cética, conduziu os procedimentos com profissionalismo, mas sem esperança. A mãe acompanhava tudo em silêncio, com o terço entre os dedos e os olhos fixos no céu. Quando os resultados começaram a chegar, os olhares se cruzaram com espanto. O tumor havia desaparecido, não diminuído, desaparecido. Os exames mostravam um pâncreas limpo, sem vestígios da doença. O médico-chefe, incrédulo, pediu uma nova análise. A segunda análise confirmou o impossível. O tumor
que antes ameaçava a vida do menino, havia sumido sem deixar rastros. A equipe médica se reuniu em silêncio, tentando encontrar explicações. Nenhum tratamento novo havia sido aplicado, nenhuma intervenção cirúrgica havia sido feita. Era como se o corpo tivesse sido tocado por algo que a ciência não podia medir. O médico, com lágrimas nos olhos, chamou a mãe e disse: "Não sei como explicar, mas seu filho está curado." A mãe caiu de joelhos, chorando, agradecendo a Deus e a Carlo Acutis. O quarto se encheu de emoção. O menino acordou pouco depois, com os olhos brilhando e um sorriso tímido. "Mãe, eu sonhei com um jovem de camiseta e tênis. Ele me disse que eu ia ficar bem." A mãe, emocionada, mostrou uma foto de Carlo. O menino confirmou. Era ele. A história se espalhou rapidamente pelo hospital. Enfermeiros, pacientes e visitantes começaram a se reunir para rezar ao lado da relíquia. Um pequeno altar foi improvisado, com flores, velas e imagens de Carlo. O clima era de reverência e gratidão. O milagre não era apenas físico, era espiritual. Tocava todos que ouviam, todos que presenciavam. A paróquia local foi informada, e o padre iniciou uma investigação pastoral. Testemunhos foram colhidos, exames médicos enviados à diocese, e o caso chegou ao Vaticano. A Igreja, criteriosa em reconhecer milagres, analisou cada detalhe. O processo foi longo, mas os resultados eram claros. Não havia explicação científica para a cura. O milagre foi oficialmente reconhecido como parte da beatificação de Carlo Acutis. Campo Grande entrou para a história como o local de uma intervenção divina. A fé da mãe, a oração da comunidade e a intercessão de Carlo haviam transformado o impossível em realidade. O menino voltou para casa dias depois, correndo pelos corredores como antes. A família, antes mergulhada em dor, agora vivia em festa espiritual. A relíquia de Carlo foi levada a outras comunidades, e novos testemunhos começaram a surgir. Jovens passaram a se inspirar em sua história, criando grupos de oração e evangelização digital. A fé se renovava como uma chama que se espalha em meio à escuridão. O milagre não foi apenas uma cura. Foi um chamado à conversão, à esperança, à confiança no poder da oração. Carlo, mesmo após a morte, continuava a tocar vidas. A mãe guarda a relíquia com carinho, mas diz que o verdadeiro milagre foi a transformação interior. Aprendi que a fé não é sobre pedir, é sobre confiar. O menino, hoje saudável, fala sobre Carlo como um amigo invisível. Ele me ajudou, ele me mostrou que Deus está perto. A história continua a ser contada em missas, encontros e vídeos. E cada vez que alguém ouve, sente o mesmo arrepio, a mesma emoção. Porque o milagre não está apenas nos exames, está no coração de quem acredita. E Campo Grande, para sempre, será lembrada como terra de fé e de milagre. O menino voltou à vida como quem desperta de um longo inverno. Seus passos, antes incertos, agora corriam pelos corredores da casa com alegria renovada. A família, que havia enfrentado noites de angústia e oração, agora vivia dias de gratidão e louvor. A mãe, que não soltava o terço nem por um instante, passou a visitar comunidades para contar o testemunho. O pai, antes silencioso, agora sorria com os olhos cheios de fé. A cura do filho não foi apenas física, foi uma transformação espiritual que tocou cada membro da família. Eles sabiam que haviam sido alcançados por algo maior do que qualquer explicação humana. A história se espalhou por Campo Grande como um sopro de esperança. Igrejas começaram a organizar encontros de oração inspirados em Carlo Acutis. Jovens antes distantes da fé passaram a se reunir para rezar o terço e estudar os milagres eucarísticos que Carlo havia catalogado. A imagem do jovem beato, com seu sorriso leve e mochila nas costas, tornou-se símbolo de uma fé acessível, moderna e profunda. Não era mais apenas uma história de cura, era um chamado à conversão. A cidade, marcada por desafios sociais, encontrou na fé um novo caminho de união e propósito. O milagre havia plantado raízes. A relíquia de Carlo, que havia tocado o menino, foi levada a outras comunidades do Brasil. Em cada lugar, surgiam testemunhos de graças, curas e reconciliações. A devoção ao jovem beato crescia,
E sua história inspirava não apenas os fiéis, mas também os céticos. A Igreja, ao reconhecer oficialmente o milagre, reforçou que a santidade pode florescer na juventude, na simplicidade e na entrega sincera. Carlo tornou-se modelo para uma geração que busca sentido em meio ao caos. Sua vida curta, mas intensa, mostrou que é possível viver para Deus mesmo em tempos digitais, e sua intercessão continua a ecoar, como um canto suave que atravessa fronteiras. O menino, agora saudável, passou a estudar a vida de Carlo com admiração. Em entrevistas, dizia que queria ser como ele, alguém que ama a Deus e ajuda os outros. Sua fé, antes herdada dos pais, agora era vivida com convicção pessoal. Ele participava das missas com atenção, rezava o terço com devoção e falava sobre o milagre com humildade. A mãe, emocionada, dizia que o maior presente não foi a cura, mas a transformação do coração do filho. Ele voltou diferente, mais sensível, mais grato, mais próximo de Deus. O milagre havia deixado marcas invisíveis, mas eternas. A comunidade médica também foi tocada. Muitos profissionais, antes guiados apenas pela ciência, passaram a refletir sobre o mistério da fé. O hospital, que havia sido palco do milagre, tornou-se símbolo de esperança. Um mural foi criado com a imagem de Carlo e o testemunho da cura, para que todos que passassem por ali lembrassem que o impossível pode acontecer. A fé e a ciência, antes vistas como opostas, encontraram um ponto de encontro naquele lugar. E a cura do menino passou a ser estudada como um caso único. Hoje, Carlo Acutis é conhecido como o padroeiro da internet e da juventude católica. Sua história continua a inspirar documentários, livros, encontros e peregrinações. O milagre em Campo Grande é lembrado como um dos sinais mais claros de sua intercessão. E a família, que viveu o drama e a glória, continua a testemunhar com alegria. Eles sabem que foram escolhidos para viver algo extraordinário, não para guardar, mas para compartilhar. A fé que os sustentou agora sustenta outros, e o menino que um dia esteve entre a vida e a morte, hoje caminha como prova viva de que o céu está mais perto do que imaginamos.